Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E a maioria das pessoas hoje em dia, incluindo os cristãos que sabem teoricamente que o sexo é permitido por Deus apenas após o casamento, enfrenta desafios para se manter em santidade sexual. Por que tantas pessoas lidam com problemas nessa área? Por que algumas não conseguem evitar a infidelidade, mesmo dizendo que amam seus cônjuges? No vídeo de hoje, vou mostrar que o problema não está apenas na questão física, mas principalmente na questão espiritual. Vamos descobrir o que acontece no mundo espiritual quando você se envolve intimamente com alguém. Antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão abaixo deste vídeo e ativar o sininho ao lado para receber todas as notificações quando eu postar um novo vídeo. Estou aqui para ajudar em sua jornada espiritual diária, então venha participar do canal. E se você quer aprender mais sobre a Bíblia de maneira simples e didática, confira o link no primeiro comentário fixado. E para começar, vou ler o que está escrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo escreveu: "Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo." Ele continua, lembrando que nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, dado por Deus, e que não pertencemos a nós mesmos, pois fomos comprados por um preço alto. Por isso, devemos glorificar a Deus com nossos corpos. E muitos cristãos estão sofrendo a opressão do diabo e presos em uma vida de promiscuidade sexual. A Bíblia é clara sobre como Deus espera que seus filhos vivam. No primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito que cada um deve saber controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não se entregando a paixões desenfreadas, como os que não conhecem a Deus. E o problema é que vivemos em uma sociedade que normaliza o sexo antes do casamento, dizendo que não há nada de errado em ter vários parceiros antes de se comprometer com o casamento. Mas a Bíblia adverte sobre aqueles que seguem essa mentalidade, dizendo que são queixosos, descontentes, cheios de si e aduladores por interesse. E os apóstolos de Jesus Cristo previram que nos últimos tempos haveria zombadores seguindo seus próprios desejos ímpios, causando divisões entre as pessoas, seguindo apenas as tendências de suas almas e não tendo o Espírito. E você pode achar que não existe problema algum em se envolver intimamente com alguém sem compromisso. Mas é importante saber que o cristão que não controla seus impulsos sexuais pode ser usado por Satanás e, mais cedo ou mais tarde, enfrentar consequências destrutivas, afastando-se completamente do Senhor. Precisamos entender que Deus instituiu o casamento para que homem e mulher possam satisfazer plenamente suas necessidades sexuais. Buscar a satisfação desses desejos fora do matrimônio é um pecado contra o próprio corpo. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, destaca a importância do casamento e da fidelidade conjugal. Ele enfatiza que, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Muitos optam por não esperar pelo casamento, buscando prazer carnal sem se aprofundar no relacionamento com Deus e com o próximo. Mas isso traz perigo, pois a união física entre duas pessoas não é apenas física, mas também espiritual. A palavra de Deus nos alerta sobre essa conexão espiritual quando há intimidade sexual entre duas pessoas. E olha o que está escrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Irmãos, somos seres espirituais vivendo em corpos físicos aqui na Terra.
Quando nos envolvemos sexualmente com alguém fora do casamento, abrimos uma brecha para o inimigo. E repare que relacionamentos marcados pela fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento, frequentemente enfrentam crises. Conheço casais assim, que desejam seguir caminhos separados, mas uma conexão persiste, tornando difícil a separação. Isso acontece porque, ao se relacionarem, criaram uma ligação espiritual. Quando terminam, a dor é intensificada, pois se entregaram de corpo e alma. O versículo que mencionei fala sobre se tornar um só corpo ao se deitar com alguém, uma união espiritual que parece um casamento. E agora, imagine alguém com vários parceiros sexuais. No mundo físico, podem ser considerados solteiros, mas espiritualmente estão casados com vários. Nesse caso, é necessário arrependimento e pedir a Deus que quebre todas as ligações e pecados gerados através do poder do sangue de Jesus. E existem pessoas que passam anos sem qualquer tipo de comunicação com seu ex-parceiro sexual, mas ao receberem uma mensagem ou uma foto atual, ficam emocionalmente abaladas. Isso é mais comum do que imaginamos, pois eles se tornaram uma só carne, e o tempo não desfaz essa união. Isso também explica muitos casamentos enfrentando tribulações, pois a guerra espiritual nos relacionamentos impede a felicidade dos cônjuges, que ainda estão ligados aos parceiros sexuais do passado. E a consequência disso são casados em busca de satisfação sexual fora do matrimônio, abrindo brechas para espíritos malignos mantê-los presos em uma vida de pecado. Se não houver arrependimento, a família pode ser destruída, acabando com a alegria, cumplicidade e amor que existiam no lar. É crucial levarmos o pecado a sério, reconhecendo nossa falibilidade, mas também temendo a Deus, que nos livra dos laços do inimigo, fazendo-nos refletir antes de cometer qualquer pecado. E você já viu alguém entrar em um relacionamento e, de repente, sua personalidade e atitudes mudarem drasticamente? Isso pode acontecer quando a pessoa abre portas para o inimigo agir em sua vida, possivelmente cometendo pecados escondidos. E uma vez, ouvi o testemunho de um homem que confessou ter traído sua esposa com uma colega de trabalho. Naquela semana, ele foi tomado por uma profunda depressão, mal conseguindo sair da cama. Perdeu dias de trabalho, inventando desculpas e mentiras. Após muitas lutas e um forte sentimento de culpa, decidiu se abrir com Deus e pedir perdão à esposa, que não desconfiava de nada. Mas depois de algum tempo, ele voltou a trair, desencadeando outra nuvem escura sobre sua vida espiritual. Desta vez, as consequências foram ainda piores. A esposa descobriu as traições, saiu de casa com os filhos, e o homem, antes bem-sucedido, viu sua vida desmoronar, perdendo o emprego e afundando na depressão. E somente anos depois, ao encontrar uma jovem que o apresentou a Cristo, ele conseguiu se reerguer. Graças a Deus, casaram-se, construindo uma família linda. Ele me disse que nunca mais voltou a cometer o mesmo erro. Este testemunho não significa que todos os casos semelhantes envolvam traição. Algumas pessoas mudam de comportamento por lutas internas ou afastamento de Deus, não necessariamente na área sexual. Devemos ter discernimento espiritual e buscar a ajuda do Senhor para compreender o que está acontecendo com nosso cônjuge. Conto essa história para destacar que alguns minutos de prazer podem resultar em anos de dor e desgraça ao colocar outra pessoa em sua vida e ceder ao pecado da fornicação ou adultério. E a pergunta que fica é: será que realmente vale a pena? Tenho certeza de que não. A melhor coisa a fazer é se abrir com alguém de confiança. Homens compartilhando seus momentos de dor, dificuldade e fraquezas com outros homens, e mulheres se abrindo com outras mulheres.
devemos ter muita cautela, não parar de vigiar e orar. E a Bíblia diz que nosso corpo não nos pertence. Por isso, quando estiver diante do espelho, agradeça ao Senhor, louve a Deus por ter te dado um corpo e peça a Ele que te ajude a cuidar dele em santidade, o valorizando. E Cristo pagou um alto preço por nossas vidas, e não devemos nos tornar escravos do pecado ou das normas que a sociedade impõe e que vão contra a palavra de Deus. Nosso corpo tem um propósito muito maior do que podemos imaginar, pois é o templo do Espírito Santo. Mas, se vivermos no pecado, nos afastaremos do Senhor, pois sua santidade não pode se misturar com o que é impuro. Por isso, é preciso decidir de que lado queremos ficar. E olha o que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, irmãos, como podemos vencer o pecado da fornicação e do adultério? Não trouxe essa palavra para te condenar, mas como um chamado de Deus para que você se desperte, se arrependa do pecado e volte a viver unicamente para Cristo, consagrando a Ele seu corpo, mente e espírito. E não importa com quantas pessoas você ficou ligado espiritualmente por causa do sexo. Desde que reconheça seus pecados, creia no perdão de Jesus e busque mudar de vida, Ele está pronto para estender as mãos sobre você, enchê-lo com o Espírito Santo e renovar sua fé dia após dia. E para encerrar, deixo uma última palavra da Bíblia que amo muito. Ouça como se Deus estivesse falando com você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, eu os ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei sua terra. E a partir de hoje, meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às orações feitas aqui. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele para sempre. Amém. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.